Bom dia, professor. Como é que foi essa semana? De pouco tempo de preparação, né? Porque teve jogo contra o Hercílio fora. O que deu para ajustar alguma coisa pensando nesse jogo contra a equipe do Camboriú dentro de casa? Os ajustes são mais na base da conversa, né? Quinta-feira é um regenerativo tradicional. Na sexta-feira, um dia que antecede o jogo, você não pode dar carga de trabalho. Mas assim, a gente está muito seguro pela questão de já ter uma forma de jogar, de ter já um sistema sólido, seja ofensivo ou defensivo. A gente só perdeu o Dirceu, a entrada direta vai ser do Lucão, né? O Ricardo está vindo de lesão. E o Lucão, todas as vezes que entrou bem, está treinando bem, então passa nos seguranças também. Então os ajustes realmente são mais na base da conversa e vídeos, né, que a gente acaba editando dos jogos nossos e do adversário. Mas assim, com muita tranquilidade, a gente está com muita segurança para ir para esse jogo dentro de casa, diante do nosso torcedor e fazer um bom jogo. Tcheco, e depois do jogo contra o Hercílio, tu chegou a comentar sobre quebrar o saltinho da galera, né? Justamente sobre isso, como é que foi o tom da conversa que tu teve durante esses dias com o elenco, para que o grupo não sofra um apagão que sofreu nos minutos iniciais contra a equipe do Hercílio? É outro ponto forte nosso da equipe, né? O perfil que o nosso time tem, né? São jogadores aí que são muito concentrados, centrados nas coisas que a gente fala ou passa e dia a dia nos treinamentos a gente vê também a entrega deles. Não é à toa que nós temos um bom ritmo de jogo, uma boa intensidade. E é natural também que às vezes isso aconteça, né? Não deveria acontecer, por mais que a gente sempre bata no assunto ou passamos os alertas necessários em todos os sentidos. Mas mesmo assim, foi o que eu falei depois do jogo também, apesar de um início muito ruim no nosso jogo contra o Hercílio, principalmente depois dos 15, 20 minutos, assentamos, assimilamos o golpe e fizemos um bom jogo, com um desenvolvimento ofensivo ali que impossibilitou o Hercílio de criar alguma chance. E eles só vieram fazer um volume de jogo depois que foi expulso um jogador nosso, né, na metade do segundo tempo. Mas que sirva de lição, que sirva de alerta, eles entenderam dessa forma também. Entre eles, diante da nossa reunião, já discutimos sobre o assunto. O importante é que não se repita mais. O Adriel é um atleta que deve ficar de fora para esse jogo. Como é que está o Marcelo? E se ele começa como titular contra o Camboriú? O Marcelo inicia, né? O Adriel infelizmente sentiu uma dorzinha no posterior da coxa e esse é o acúmulo de jogos que a gente imaginou que poderia acontecer com algum atleta ou outro. Não foi nada grave, mas impossibilita o Adriel de jogar em alguns jogos. Vamos esperar ainda o exame fidedigno que o doutor vai nos passar. E o Marcelo inicia dentro da coerência que a gente tem como ele lateral e como ele já vinha treinando forte, intensamente, já entrou nos outros jogos também. E vocês conhecem até o Marcelo melhor que eu, tem total confiança para desempenhar o futebol dele. Tcheco, o Caxias vem numa sequência de várias partidas em poucos dias. Tu pretendes, talvez não para essa partida, mas talvez para a próxima semana, poupar algum jogador por desgaste físico? A gente está indo muito no feedback deles, né? O feedback deles é muito importante para que a gente possa entender realmente a questão de cansaço deles, mas principalmente o desgaste muscular, né? Então temos atletas que se entregam demais. Por exemplo, o Pena, né? O Pena é um jogador que vem saindo todos os jogos, mas ele sai esgotado, ele entrega tudo que realmente pode, né? Eu até comento com os atletas que eu prefiro jogadores assim do que jogadores que se escondam ou se poupam, né? Porque tem hoje 5 substituições, então é tranquilo nessas condições a gente fazer substituições, mas é importante o feedback deles, a gente está conversando diariamente, a nossa parte da preparação física tem um controle do sono deles, do cansaço deles, colocando ali todas as formas de nutrição. Então, a gente está tendo controle, mas é importante o feedback deles para a gente entender o que pode fazer na frente. O Pedro Paulo está suspenso, não vai para o jogo. O André vai ser o titular. E eu te pergunto, professor, no gol já tem um titular? E como é que está essa situação, né? Hoje o Pedro Paulo é o titular ou o André daqui a pouco, além desse jogo, vai ter mais oportunidades? Como é que está sendo definido isso? Eu defini com eles a situação de jogo a jogo e pontuando
com eles a questão da titularidade, né? O Pedro ele tem essa questão da titularidade, mas em eventuais jogos o André vai ter sua oportunidade, porque a gente não pode correr o risco também ali na frente daqui a pouco de um goleiro ficar fora e o outro está sem ritmo. Como eu falei num primeiro momento com vocês sobre isso, tanto o André quanto o Pedro, eles têm total confiança nossa, são características um pouquinho diferentes, mas o importante é o goleiro estar seguro dentro do gol, né? E os dois são seguros, dão essa confiança pra gente. Então, e ainda em eventuais momentos, vou fazer esse revezamento, mas o Pedro tem a titularidade dentro daquilo que a gente entende. Caxias vai agora contra o Camboriú para o último jogo nesse primeiro turno, né, Tcheco? E sobre justamente esse primeiro turno, tu tá satisfeito com o que o Caxias vem apresentou nesse primeiro turno? Está dentro daquilo que tu esperava? Eu vou estar satisfeito com a vitória amanhã, e aí você vai estar na briga diretamente pela liderança. Acabando o turno, você, entre os primeiros, né, e a gente buscando essa liderança, você, por resultados, tem essa satisfação. Mas a gente tem também a humildade de saber que temos que melhorar alguns pontos. Mas eu estou muito seguro com a equipe, estou muito tranquilo em relação já ao perfil que eles adquiriram de padrão de jogo e tudo mais. Encontramos algumas dificuldades que é natural, acho que a evolução ela vai vindo pontualmente também a cada jogo. E também sempre falo, né? Não pretendia chegar na virada do turno com o time 100% já de uma maneira bem de jogar ou tudo mais. Você tem que chegar próximo dos mata-mata. Então vai ter mais um segundo turno e com alguns jogos importantes para nós dentro de casa, né? Como por exemplo o próprio Ercílio Luz, que é um dos líderes, para a gente medir essas forças. O próprio São Joséense, que está no grupo do G4 ainda hoje. O próprio Camboriú, que já é o jogo de amanhã, enfim. Então são jogos importantes que vai dar essa condição para a gente ir maturando cada vez mais, tendo essa maturidade e chegar perto dos mata-mata ali com mais desenvolvimento de jogo. Mas eu me sinto seguro, acho que é um time que passa essa segurança para nós, tanto defensivo quanto ofensivo também. Acho que aos poucos a gente vai progredindo dentro daquilo que a gente entende que tem que melhorar.